queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez nessa manhã, gratos ao Senhor, graças a Deus por mais um dia. Estamos aqui com a ilustre presença do pastor Fábio, da Igreja do Nazareno. Nós estamos nessa manhã alegres, porque você está aí conosco, mais uma manhã na Rádio 87 FM. E graças a Deus nós vamos orar nessa manhã, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos feito, né, pastor? E mais um dia o Senhor tem nos dado a oportunidade de falarmos, né, de assuntos concernentes a esse tempo, um tempo tão difícil. Não é hora da igreja estar dispersa, né? É hora da igreja estar atenta, né, remindo o tempo para estarmos em observação de tudo aquilo que está acontecendo. Então, pastor Fábio, coloque aí para nós as suas considerações nessa manhã. Nós agradecemos, pastor Fábio, nosso amigo, está sempre conosco, uma bênção na minha vida também. E nós queremos te ouvir, fala um pouquinho aí. Bom dia a todos que estão aqui ligados pela 87 FM e vocês que estão pelo Facebook, que Deus abençoe. Compartilhe aí com mais pessoas, né? Chame mais pessoas para ouvir esse assunto que é muito importante e esclarecedor para o tempo que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe sua vida e traga entendimento, que Deus abra o nosso entendimento nesse dia e que possa ser realmente algo de Deus para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa família. Deus abençoe e já nós vamos discorrer sobre o assunto. É verdade, estamos felizes, vamos falar sobre um assunto muito importante. Cremos que o Senhor está nos direcionando nessa hora, né? Estamos aqui mais uma vez, nosso abraço ao Coronel Germano, que nos cede o horário aqui da Manhã com Notícias, e nós iremos falar nessa manhã o cristão e a política. É um assunto polêmico também, né, pastor? Mas algo importante, nós como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor Jesus, precisamos saber e entender para estarmos falando e divulgando sobre a visão política nesse momento no Brasil e no mundo, né, pastor? Então nós vamos começar perguntando ao pastor Fábio o que o senhor tem visto, né? Como que o senhor tem visto pessoalmente, né? Não como só como pastor, mas pessoalmente como o senhor tem visto a política nesses dias, nos nossos dias hoje? Então nós sabemos que a política é boa, né? A política em si é algo bom. Infelizmente nós temos vivido tempos que a política tem se tornado, né, um problema para a vida das pessoas, para o caráter das pessoas e para a vida daqueles que não estão diretamente ligados à política. Na verdade, hoje, quando se fala de política, muita gente não quer ouvir, não quer saber, por causa do cenário que nós vivemos, por causa da atual situação do nosso país e do mundo, não é? Porque política hoje ela não é um problema para o Brasil, ela se tornou um problema mundial, não é? Onde você for no mundo, tem países que as leis funcionam um pouco melhor, outros menos, mas quando nós fazemos um apanhado de tudo que está acontecendo, o problema vai sempre apontar para as questões políticas. Mas a política em si, né, ela deveria ser, né, ela foi feita para ser algo bom. Portanto, nós estamos vivendo e vendo muitas coisas nos nossos dias que são oriundas de uma política mal feita, né? Então, a política em si ela é boa. O problema são as pessoas que fazem politicagem e o problema é certos políticos. O problema não está na política. Se ela funcionasse como ela deveria, estaria bom. Eu dou como exemplo o sistema de saúde do nosso país, não é? O SUS. Se você ler o projeto SUS, ele é muito bom, mas ele não funciona. Por quê?
entrou a politicagem. Né? Se ele fosse feito usando a política correta, ele funcionaria. Ele não funciona por causa de uma política mal feita, uma política que, me perdoe a expressão, mas que é suja. E pessoas tiram proveito, vantagens, né? Usam o dinheiro público como recurso próprio, né? Então, acaba em qualquer instituição, não só na política, ou qualquer instituição onde não tem honestidade, onde não tem organização, vai se tornar um problema. Não é? Então, tanto o Estado quanto a igreja se torna um problema se não tiver organização e se não tiver gente honesta. Então, a política, resumindo isso tudo, a política é boa. O problema é quem está nela. Nós vemos, pastor Fábio, durante muitos anos a igreja, de uma certa forma, tendo uma visão antipática da questão política. Exatamente por isso que o senhor está nos informando, né? Exatamente porque existem homens, né, que fazem da política um ganho próprio, né? Fazem justamente politicagem, não a política real. E nós vemos que a igreja ficou à parte disso. Né? Como se nós pudéssemos deter todo o nosso... Olha, nós estamos aqui fechados aqui nos nossos cultos, entre as nossas 4 paredes, e vamos deixar isso aí para lá. E a gente ficou de fora disso. Então, assim, como o senhor vê essa situação da igreja não estar envolvida em algo que a gente podia estar ali brilhando, fazendo, transformando, né? Levando uma mensagem de que pode haver diferença sim? O que o senhor acha? Bem, eu acho que a igreja abriu mão de direitos que são dela também, como cidadãos, como pagadores de impostos, pessoas que cumprem seus deveres. A gente sabe que a igreja sempre teve papel fundamental na política do mundo. Igreja e Estado era uma coisa só. Não que eu concorde com igreja e Estado ser uma coisa só, não é? Mas a igreja sustentou por muito tempo as instituições do Estado. A igreja financiava o Estado. Verdade. Igreja e Estado era uma coisa só. Eu não concordo que seja uma coisa só, porém, hoje, com essa separação de igreja e Estado, né, se criou na cabeça da igreja, se é que eu posso dizer assim, ou seja, aquele grupo fiel, né, chamamos de crente, os cristãos em si, no geral, na verdade é isso, não crentes, né, mas o cristão, no sentido amplo, né, ele acabou abrindo mão, né, de direitos, e que se hoje ele não se envolver e tomar partido, nós estamos correndo o risco de daqui a pouco não termos mais voz no mundo. Não é? Por muito tempo a igreja abriu mão de estar envolvida. A igreja ela tem papel fundamental na sociedade, em qualquer ambiente da sociedade. Jesus tinha papel fundamental em qualquer ambiente da sociedade. Jesus ficou conhecido como amigo de pecador e publicanos, por causa dos lugares que Jesus ia, os lugares que ele andava, as pessoas que ele chamava para ele. Então a igreja se separou disso, quando a igreja deveria estar lá, não para fazer o que fazem, não é? De forma que desabone a conduta cristã, mas a igreja deve estar lá para mostrar a sua diferença, não se corromper e dar um exemplo de uma vida de honestidade, e para não deixar a corrupção entrar. Bem, a gente sabe que as escolas, as universidades ou faculdades
a igreja teve papel fundamental na criação desse tipo de instituição. As instituições de ensino, elas começam através do cristianismo, da igreja, né? A igreja inseriu no mundo o ensino, e a igreja se afastou disso, né? Ou seja, aquilo que era para nós estarmos crescendo junto, colaborando, participando, trocando, nós deixamos de lado, e aí deixamos essa parte política, né, dominar de uma certa forma. E hoje nós vemos uma doutrinação nas escolas, na faculdade, algo que está sem controle, né? Sem controle. Vemos uma doutrinação que agora, para a igreja retornar isso, nunca é tarde, né, pastor? Nunca é tarde. Nós estamos agora, assim, diante de eleições importantes no Brasil, um momento muito sério, um momento grave, em que nós vemos instituições anticristo, né, tomando um lugar que é o lugar da igreja. Isso é que nós precisamos divulgar, isso a igreja precisa abrir a mente, não é, pastor? Sempre que você disser, ali não é o meu lugar, alguém vai ocupar esse lugar. Exatamente. Se a igreja disser, a política não é o meu lugar, o mal político vai ocupar esse lugar. Exatamente. Não é? Então, o que nós, como cristãos, no modo geral, eu falo igreja porque a gente acostumou com o termo também, mas nós estamos aqui falando de cristãos, daqueles que acreditam em Cristo, que têm boa índole, e que são honestos. E que é a maioria do Brasil, né? O Brasil é um país cristão. E nós precisamos realmente, né, tomar o nosso lugar, porque nós pagamos impostos, nós crescemos empresas, né? Nós trabalhamos tanto na linha de montagem de qualquer empresa, como podemos empresariar qualquer negócio no país. Então nós precisamos sim nos envolver com a política pública, com a política habitacional, né? Nós temos visto aí uma tragédia já anunciada em Petrópolis. A igreja precisa estar lá, não só presente na questão de entregar uma água, de levar uma roupa. Isso é muito importante, é fundamental, mas a gente precisa estar lá, conhecendo quais são as medidas políticas públicas habitacionais que vão ser realizadas daqui para frente. Deixa eu abrir um parêntese aqui, Célia. A igreja é tão forte, o povo cristão ele é tão forte, Verdade. Que todos querem tirar aquilo que caracteriza o cristianismo das instituições públicas. Eles querem tirar a Bíblia, eles querem tirar o símbolo da cruz, eles querem banir do meio deles, porque eles sabem a força que o cristianismo tem. Casamento judaico-cristão. Isso aí. Então eles querem banalizar, né, a família tradicional, né? Então a igreja ela tem papel fundamental, né, na sociedade. Ela tem papel fundamental. E a igreja, e as pessoas sabem disso, os políticos sabem disso, né? Eles sabem disso, porque eles querem banir esse povo do meio deles. Então eles sabem a força que o cristianismo tem. E o cristianismo ele precisa estar, ele precisa se posicionar no seu lugar. Os cristãos honestos, pessoas de bem, certo? E talvez algumas pessoas possam dizer: pastor Fábio tem intenção política? Nenhuma, eu sou pastor, né? Deus me chamou para ser pastor, não tenho tempo para dividir, não é? Mas eu sei que tem bons crentes e até bons pastores que talvez tem um chamado, né? Tem um chamado para ir lá e mudar. Mal nosso se não fosse a bancada cristã. Exatamente, exatamente. Porque seriam subtrair muitos direitos da moral e dos bons costumes, porque mal pessoas intencionadas querem se descaracterizar e desacreditar o cristianismo no país. É isso. É verdade. Querem tirar tudo que faz lembrar o cristianismo. E querem descaracterizar. Eles querem... E outra coisa que nós precisamos também prestar atenção
é a questão da influência. O pastor Ronaldo está citando essa questão do descaracterizar. Como que eles querem fazer isso? Exercendo influência. Então nós precisamos, os nossos jovens, você que está na faculdade, você que está na escola, olha, você não precisa ficar preocupado, ter medo de ser quadrado. Para estar no meio, você não deve deixar de ser cristão por isso, dar bom testemunho por isso, não é ser de Deus por isso. Muito pelo contrário, você deve influenciar, porque se nós influenciarmos, pessoas verão em nós que realmente vale a pena pagar um preço, não é, para ter um país bom, não é, e um mundo melhor, não é? Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas estão desacreditadas. As pessoas não acreditam mais que algo bom pode acontecer. De repente, eu já até ouvi essa semana, estava num congresso, e lá nesse congresso eu ouvi de uma irmã em Cristo, e que também hoje ela é deputada, e que por sinal é uma jovem exemplar e muito influenciadora. E ela diz o seguinte: tem como nós resistirmos a alguma coisa, mas infelizmente você não consegue acabar com essa banalização da política. A gente não vai conseguir acabar com isso, mas tem como resistir. É verdade. Nós temos que resistir. E nós somos o povo da resistência. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos esse povo que, aonde estivermos, podemos fazer resistência, né? Eu vi o pastor Ronaldo falando e me lembro bem da bancada cristã, né, quando se levantaram, né, quando leis para a legalização do aborto têm se levantado. A gente não vê isso claramente, né, nas notícias, no dia a dia, mas isso tem incansavelmente sendo entrado em votação sempre, né? Leis que vêm descaracterizar a igreja, evangelismo nas ruas e etc. Então, a gente tem ainda uma bancada cristã que faz a diferença no Congresso, né? E o papel do cristão na política, né? O pastor já falou alguma coisa, mas eu queria estender essa pergunta assim, pastor: como que nós hoje, a Igreja do Senhor Jesus, pode estar preparando esse jovem, né? Eu tenho um filho de 16 anos, ele é tímido de se impor em sala de aula, aonde já tem se levantado alguns discursos com relação à ideologia de gênero e outras coisas mais. Então, como que nós podemos preparar os nossos jovens? Amanhã ou depois eles estão na faculdade, onde o embate contra a cultura cristã é mais forte ainda. Como a gente pode hoje estar preparando nossos jovens? Bem, como pastor, meu primeiro exemplo é que os jovens devem estar preparados na palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Se você tiver intimidade com a palavra de Deus, você vai resistir qualquer afronta. Vai fluir, né? Vai fluir. Um tempo atrás eu ouvi algo que pode ser, né, que seja a ideia de algumas pessoas. Se você quer ir lá para a sua faculdade, escola, onde quer que seja aí, uma instituição de ensino, só para aprender, pegar lá o seu canudo, né, o seu diploma, faça o seguinte: estude, passe na prova, vem embora e você já está com o seu diploma. Agora, se você quiser fazer realmente a diferença, se prepare. Se prepare, conheça assuntos gerais. Não é? Porque as universidades, nas universidades, há uma guerra. Há um confronto pesado que precisa estar preparado para enfrentá-lo, porque você vai sofrer lá se você falar da sua fé. Agora, você como jovem também foi chamado para ser luz onde você está. Você foi chamado para ser... Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E essa luz que Jesus disse, ela não pode ser escondida. Jesus disse: alguém acende
Não, a luz ela está para brilhar. Então, você precisa entender que numa situação de confronto e afronta de pessoas que vão fazer deboches com você, você precisa saber de quem você é. Porque se isso não acontecer, você vai realmente ser influenciado. Então, o papel do jovem, ou o papel de qualquer pessoa, lá na sua instituição de ensino, é realmente influenciar. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. E se você for influenciado, muito provavelmente será para o mal, não é? Então, qual é o papel do jovem? O papel do jovem numa instituição de ensino, o papel do jovem cristão é permanecer no seu posicionamento e não se corromper, a ponto de abandonar sua fé, a ponto de declinar, não é? do cristianismo que muitos conheceram a partir do berço, não é? Então, você precisa estar firme naquilo que você acredita. Todos nós temos sonhos e ideais. Sonhos e ideais só se cumprem com perseverança. Com Cristo a mesma coisa. Nada vale a pena se você não cumprir um ideal cristão. Ideal cristão é a nossa salvação, é a nossa vida de comunhão com Deus. Então, se você deseja realmente ser um exemplo, você precisa dar esse exemplo lá na sua faculdade, você precisa dar esse exemplo lá na sua instituição de ensino. Se você lê a Bíblia Sagrada, na primeira carta de João, no capítulo 3, se não me falha a memória, logo o versículo 1, eu vou pedir permissão para abrir a palavra de Deus aqui, para eu não falar coisas de mim mesmo, né? Mas o capítulo 3, de 1 João diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha, quem quer confrontar o cristianismo é porque nunca conheceu a Deus. Quem não sabe lidar com as pessoas, não é, que têm a fé cristã, é porque não sabe o que essa pessoa já experimentou de Deus. Então é isso que precisa estar no coração do jovem cristão, do homem cristão, da mulher cristã, certo? Realmente nós estamos num mundo que não vão nos compreender. Nós estamos num mundo que as pessoas não vão nos aceitar bem. Aí, se você for aqui na mesma carta de João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5, você vê o capítulo 4 dizendo assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a tua fé, meu irmão. É a tua fé, minha irmã. Isso é inegociável. Princípios não se negociam. Verdade. Sabe, se alguém quiser dar um jeitinho, isso é negociar. Isso é negociar princípios. E nós servimos um Deus que não importa o que falam. Nós servimos um Deus que não importa o que a televisão vai dizer da igreja, o que os livros não cristãos vão dizer do nosso Senhor ou da nossa fé. Não importam os escândalos que acontecem, nós servimos um Deus que é imutável, que tem uma palavra imutável e inegociável. Aleluia.
Não importa o que dizem, a nossa fé não desobedece. Nós não temos uma fé cega. Nós somos obedientes. Nós não somos obedientes cegos, mas nós somos obedientes a uma palavra, conhecedores de uma palavra que é verdadeira e que nós não abrimos mão disso. Não importa o que falam dela. Há quem diga que Jesus foi marido de Maria Madalena. Problema de quem acha isso. Nossa fé diz o contrário e a nossa Bíblia não diz isso. Nós acreditamos na Bíblia. Então, o nosso papel fundamental nas instituições de ensino é continuar acreditando desse jeito e dizer: a família é uma instituição de Deus, a política é um lugar onde Deus pode estar presente, a faculdade é um lugar onde Deus pode estar presente, e nós não abrimos e não arredamos o pé desse lugar. E a política tem que ser uma política de honestidade, porque nós chegamos, a luz vai brilhar e as trevas vai ter que sair dessa política. Em nome de Jesus. Nós somos a igreja forte do Senhor, esse poder, essa autoridade. Imagine, irmão, se estivermos centrados com conhecimento, também não vamos entrar, em confronto com o povo sem conhecimento algum. Precisamos de ter conhecimento. Esse é o momento. Nunca houve tanta facilidade de conhecermos, de estarmos entendendo o que está acontecendo, Não podemos ser omissos. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora, vamos estar ouvindo um louvor. Deixa eu só abrir, pastor, um parênteses rapidamente. Sabe por que eu falo com tanta convicção que a nossa fé ela deve ser preservada e deve ser respeitada? Não deve ser respeitada porque nós somos um povo que tem papel fundamental no mundo. Nós somos um povo. E outra coisa, existe um princípio. Quando alguém diz para mim que não é uma verdade, ele já está querendo imprimir em mim uma verdade. Então, se há uma verdade que alguém quer mudar, a verdade ela vem do princípio. E o princípio é Deus. Então, essa verdade está em Deus, que criou todas as coisas. Certo? Então, e vou fechar aqui esse parênteses com essa palavra. A igreja ela tem papel fundamental na sociedade. A igreja tira das drogas aquela pessoa que não tem força para sair sozinha. Verdade. A igreja vai lá, através da sua fé, o cristianismo arranca essa pessoa das drogas. O cristianismo, a igreja, ela acaba com a fome, que é o papel do Estado. A igreja vai lá, Então, por isso... Se não fosse a igreja. Do povo aí alguém vai dizer, talvez, que nos assista depois, ou está assistindo, e vai dizer: mas a igreja não paga imposto. Opa, paga sim. Nós somos um povo que compramos no comércio da nossa cidade. Nós somos um povo que paga IPTU. Nós somos um povo que paga tudo que é taxa que vem para nós pagarmos. Então, nós somos igreja. A igreja é o cidadão. Restaura a sociedade sem custo nenhum. Isso aí, sem custo algum para o Estado. A igreja restaura a sociedade. Então eu fecho aqui esse parêntese, mostrando qual é o papel do cristão na política e na sociedade. Pastor, então a igreja pode e deve se envolver com política? A igreja se afastou daquilo que ela nunca deveria ter se afastado, porque ela se assustou. Verdade é que a igreja, ela geralmente constituída, de caráter, de uma personalidade, também forte de santidade, de vida, e isso fez com que a igreja se afastasse. Verdade. E de onde ela nunca poderia ter saído. Porque é nosso papel de cidadão, certo? Como a gente já disse aqui, se você se afasta daquilo que você sabe que precisa de alguém fazendo bem, alguém vai tomar esse lugar. Eu ouvi um tempo atrás, eu não estou citando o nome de pessoas, de autores aqui, certo? Porque eu não sou autorizado para isso, eu não sei até que ponto eu posso fazer isso numa rede,
não é, que muitas pessoas estão ouvindo, outras assistindo aí pelo Facebook. Então eu não vou citar nomes, mas mas damos o crédito, né, a quem disse que se você acha que o seu país não está bom, você precisa se candidatar e ir lá fazer a diferença. Exatamente. Certo? Bem, então voltando aqui para aquilo que... Qual é a nossa base para entender que o cristão deve estar, não é, fazendo a diferença na política e nas instituições públicas? É a própria Bíblia, gente. Lucas capítulo 10, Jesus disse no versículo 5 o seguinte: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, seja essa uma casa de paz. É forte, né? Olha só leva paz quem tem paz. Exatamente. Certo? Se você chega numa casa e você tem paz, você leva paz. É um chamamento. Se você chega numa casa pública, a casa do povo, que nós chamamos casa do povo, que são as câmaras, você está lá para levar paz e para trazer paz para o povo. Sabe? Então, esse é o nosso papel. Nós devemos estar inseridos nesse contexto, sim. Nós não devemos fazer politicagem nos nossos altares. Nossos altares não são palanques. Exatamente. Isso é diferente. Agora, a igreja precisa estar inserida no contexto político. E inserida com a sua identidade cristã. Não é inserido para ser influenciado. É para ser influenciador. É para dar testemunho de uma vida, né, de um caráter ilibado. Esse é o papel do cristão na política. O papel do cristão é fazer a diferença onde quer que ele estiver. Então, se você está inserido nesse contexto, seja luz. Não fique querendo agradar um e outro. Não fique querendo tem que agradar o executivo, porque, olha, meus irmãos, olha, minha irmã, se esse é o papel, sai dessa, porque você vai queimar o teu nome, vai manchar. O nome de Deus ninguém mancha. Mas é um engano nosso. Você mancha a instituição igreja. A qual você representa. Principalmente a qual você representa, o povo de Deus. Mas agora, nome de Deus não, ninguém mancha o nome de Deus, isso é a maior conversa. Nome de Deus ninguém mancha, Deus está acima de tudo. Deus, eu citei ontem numa sala de aula para os meus alunos no seminário, falei sobre a transcendência. Deus é transcendente, Deus está acima de tudo que Ele criou. Deus está acima. E como Deus está presente, certo? Em nossas vidas. Ele está presente através daquilo que emana dele. Ele está presente na sua vida. Deus não é uma pessoa. Ele se relaciona pessoalmente. É diferente. Por conta dele emanar algo dele para nós. Então, como Deus se manifesta? Através do seu testemunho. Através da sua vida. Através do seu caráter. Certo? É assim que Deus vai se manifestar na política. É através do caráter de homens que estão comprometidos com a coletividade. E ligados em Deus, né? Isso aí, e ligados em Deus. Não é pessoas que querem ganhar política interessado num grupinho. Apesar, né, que há quem diz também, um pastor muito conhecido no nosso meio, né, ele fala que, como eu disse aqui, eu não vou ficar citando nomes, que eu não sei até onde eu posso citar nomes, devido à rede que estamos transmitindo, mas tem um pastor que, inclusive, eu oro pela vida desse pastor o tempo todo, porque ai da igreja, instituição, não a igreja de Cristo, porque um homem não pode defender a igreja de Cristo. Cristo não precisa de defesa. Exatamente. A igreja de Cristo ela não precisa de defesa. A igreja de Cristo, ninguém vai acabar com ela. Pode qualquer homem tentar contra. O homem vai se quebrar,
vai ser expulso do universo. Mas com a Igreja de Cristo ninguém pode mexer. Mas com a instituição podem. Sim, a instituição ela é um CNPJ. Ela é um CNPJ. Né? Apesar de a igreja ser uma pessoa jurídica, ela não é pública só também, tá? Você não pode entrar numa igreja e fazer bagunça igual estamos fazendo aí, não. Certo? Ela é uma instituição, né? Ela é um CNPJ, né? Uma pessoa jurídica, mas ela é corpo vivo. Isso aí. Exatamente. Como igreja de Cristo é um corpo vivo, mas ela é uma instituição também privada. Ela é jurídico-privado. Ela não é jurídico. Ela não tem fins lucrativos, porque o seu fim não é próprio. Exatamente. É para a comunidade, tendo em vista que você cumpriu os deveres daquela instituição, pagou suas contas. Não tem que juntar dinheiro, né? É fim social. Bem, mas isso não é o nosso assunto aqui, eu só estou tentando fazer vocês entenderem o nosso papel como igreja. Então, mas esse nome, gente, o nome de Cristo ninguém mancha, mas a instituição alguém pode perseguir. Então, se a igreja não estiver envolvida, dando testemunho, mostrando que realmente por que ela veio, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui na terra, a instituição corre um sério risco. E nós não podemos nos acovardar deixando esse papel para um ou outro irmão que se levanta, que Deus levanta para poder estar em defesa da instituição. Nós precisamos somar esforços, né? Mostrar quem somos, nos posicionar soldados valentes, não é aquele que fica o tempo todo, há tempo de estar nas trincheiras, há tempo, mas há tempo de resistir, de se levantar, né? Isso. Então é isso. Vocês que nos ouvem ou vocês que nos assistem, entenda isso. Nós temos papel fundamental de levar paz onde quer que estejamos. Eu estava falando de alguém, né? De um pastor que eu oro por ele, inclusive, porque aí eu acabei criando um braço aqui no meu comentário e indo para outro lado, mas eu oro por esse pastor porque a instituição igreja é muito beneficiada pela sua coragem e pela guerra que ele enfrenta e por dar a cara para bater. Eu não concordo, né, em tudo com esse colega, não concordo em tudo, ele também nem me conhece, né? Então ele talvez, se me conhecer, não vai concordar comigo também, mas eu não concordo em tudo, mas verdade não é? Que ele fala que partido já quer dizer tudo, é de uma parte. E o grande problema é que a gente literaliza isso. As pessoas entram, eleito pela igreja, e chega lá quer governar por um povo limitado. Você não está na política para governar, arrumar jeitinho para a sua igreja. É isso que precisa entender. Se você entrar nessa, você está lá para governar com honestidade para um povo, para a coletividade, não é para um grupo. Você não está lá para governar para o prefeito, para o outro vereador, para o deputado, para o presidente. Você não está lá para governar para essas pessoas. Você está lá para governar para o povo, para que o Brasil ou o mundo, nosso contexto aqui é Brasil e Paraíba do Sul, né? Se a gente também não mudar a nossa história em Paraíba do Sul, não adianta, não tenta ir para Brasília. Começa aqui. Se a gente não influenciar em Paraíba do Sul, esqueça Brasília. Porque Brasília é um outro lugar onde nós não alcançamos, o nosso braço não alcança. Nós precisamos pensar em município, nós precisamos pensar na política local, nós precisamos de muitas pessoas para somar na política local, certo? Nós não precisamos pensar em Brasília só nesse momento. Vai ter um momento, você vai dar o seu voto, mas não tenta que Brasília tem que ser assim, deputado assim, presidente assim. Não, vamos tentar consertar a partir do município. Não é? Vamos tentar ajudar o nosso município através hoje é uma prefeita,
são os vereadores, amanhã será outro prefeito ou haverá reeleição, eu não sei o que vai acontecer, mas nós devemos influenciar na política municipal a princípio. Quando chegar o momento, vamos influenciar na política estadual e nacional, né? Aí vai ter o tempo para isso. Então, o importante eu acho que eu já até fugi da minha pergunta, que eu já nem sei mais qual mas não faz parte, né? O importante é isso, é você cristão. E quando eu falo cristão, nesse contexto aqui, eu estou falando para todos que conhecem a Cristo e sabem o que realmente é um cristianismo de verdade e zela por uma vida de honestidade, e sabe o que nós estamos falando, né? Sobre estar envolvido. Então, repito, não é levar a política fazendo do seu altar, do altar das igrejas, do altar palanques, né? Das suas instituições religiosas, um palanque, não é isso. Mas é levantar em nosso meio pessoas que vão fazer a diferença na política municipal, estadual e um dia talvez nacional. Então, a princípio é isso, né? Precisamos ser luz e onde chegarmos que seja esse lugar uma casa de paz. Muito bom, que manhã abençoada, como Deus tem permitido, né, esclarecer nossa mente, abrir nosso entendimento. Nós somos a igreja do Senhor e precisamos estar dentro do contexto. Há quem diz que nós somos cidadãos dos céus. Somos, mas estamos aqui ainda, né, pastor? Verdade. Estamos ainda nesse mundo e precisamos fazer diferença. Nós estaremos aqui até quando o Senhor permitir que estejamos. Então, enquanto estamos aqui, não fomos esquecidos para trás, né? Tem muita gente que acha, o Senhor nos esqueceu de jeito nenhum. Mas estamos aqui para aprender e fazer diferença, né, pastor Ronaldo? E precisamos levar essa novidade de conhecimento a todos. Tem gente que realmente não tem conhecimento. O preço é alto, né? Ser honesto, ser de Deus, carregar a presença de Deus, o preço é alto. Me lembrei aqui agora, falando nisso, eu não quero pregar aqui, né? Nossa intenção aqui não é pregar nesse primeiro momento, né? Mas é falar da nossa realidade. Mas me veio à memória aqui o texto da palavra de Deus que fala de quando a arca estava sendo levada novamente para Jerusalém, né? Ela sai da casa de um homem chamado Abinadab, onde seus filhos ali tinham a responsabilidade de cuidar da arca, e ela fica 20 anos e não transforma nada naquela casa, não faz diferença nenhuma. E ela fica por 20 dias, ou quando ela está indo à casa, no caminho, né, indo para Israel, voltando a Jerusalém, essa arca levada num carro. Olha só, gente, eu concluo com isso, que a presença de Deus não precisa de você se preocupar, não é, com ter um carro novo, uma casa nova, a casa mais bela. Não importa se é uma chopana, se é um casebre, se é uma mansão. Não importa se é o melhor carro que você tem hoje no mercado ou se é o pior. Não importa. A presença de Deus não precisa disso. Quando botaram um carro novo, achando que ia impressionar a Deus. E sem contar que os responsáveis por levar aquela arca, os filhos de Abinadab, não estavam ali. Existia uma forma trocaram a responsabilidade, séria. Não houve aquela tensão de aprender, de entender de como realmente fazer. Então, usar, toca naquela arca. Então, eu imagino que, primeiro, ele não tinha autorização para tocar naquela arca. Ele não era o responsável por levar aquela arca. E estavam levando de forma errada, achando que ia impressionar a Deus. Você não precisa inventar nada, é só levar nos ombros. Levar a arca nos ombros traz sacrifício. É verdade. Levar a presença de Deus nos ombros paga preço. Talvez por isso tentaram um carro novo. Tocaram na arca e Uzá morreu. Aí essa arca fica na casa de Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom, essa presença de Deus, em 20 dias, muda a história daquela família. Então, a presença de Deus, ela muda toda a história
quando nós a usamos com responsabilidade. Carregue a presença de Deus nos ombros. É sobre a sua vida, não é sobre o seu carro bonito. A presença de Deus não está no seu carro bonito, no seu carro mais novo, na sua casa boa. Tudo isso é muito bom. Eu amo um carro novo, eu amo carro. Por mim eu troco de carro todo ano, só não posso. Né? Mas eu amo carro, eu amo. Sabe? Eu gosto de ter um bom carro, eu gosto de ter uma boa casa. Mas nada disso simboliza a presença de Deus na minha vida. O que simboliza a presença de Deus na minha vida é o preço que eu pago para carregar essa presença honesto, não é? Com conhecimento dessa palavra e de mundo. E olha, né? que profundo, você carregando a presença de Deus nos teus ombros, a presença de Deus vai aonde você for. É isso aí. É importante a gente saber disso. Então, pessoal, vale a pena carregar essa presença. Se Deus tem um chamado para você, meu irmão, saia de trás do esconderijo. Venha, porque nós, como povo de Deus, precisamos nos posicionar. É tempo de nos posicionar, né, pastor? O pastor Fábio vai levantar a voz em oração, nós vamos concordar, né? Nossas autoridades já constituídas, nosso dever é continuar orando e guardando-os em oração, né? E vamos estar orando também para Deus levantar o seu povo. Isso. Eu vou estar orando, no final eu já faço logo minhas considerações finais. Sim, fique à vontade, pastor. Mas vamos orar. Deixa eu te lembrar uma coisa. Oração não é o seu último recurso. Oração sempre será o primeiro recurso. Amém. Não ore só quando você estiver na prova. Ore antes da prova chegar. Porque você vai estar firmado para passar por essa prova. Glória a Deus. É isso aí. Então, oração não é o último recurso. Oração é o primeiro recurso. Tudo começa com oração. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui. Ó Deus, nós sabemos que há homens maus que vão tentar retaliar, ó Deus, tudo que nós falamos, e sabemos que há homens maus que vão tentar também nos cercar e sitiar-nos por todos os lados para tirar proveitos. Mas nós não estamos aqui comprometidos apenas com homens. O nosso primeiro compromisso é com o Senhor. E o Senhor vai nos livrar de tudo que é homem mau, homem sanguinário. O Senhor vai nos livrar de toda arma forjada contra a sua igreja, contra os cristãos, contra as pessoas que estão nos ouvindo, contra as pessoas, Pai, que têm levado a sério suas religiões. Meu Deus, que nós possamos realmente cumprir o nosso papel como cidadãos e que nós possamos, meu Pai, nos levantarmos, ó Deus, como pessoas, Pai, de caráter ilibados e que não venhamos, ó Deus, de forma alguma estar envolvidos com aquilo que desabona a conduta cristã e tira a característica, ó Deus, do cristianismo em nós. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que guarde essas pessoas que nos ouvem, aqueles que, ó Deus, nos assistem por essa transmissão e aqueles, Pai, que assistirão num tempo oportuno, ó Deus, quando ficará gravado nessa rede essa mensagem, essa entrevista. Meu Deus, alcance vidas. Pai, levante pessoas que ainda têm dúvida, que não sabem, Senhor, como se posicionar, mas que nós possamos nos fortalecer. Ó Deus, que a igreja possa cumprir o seu papel e tomar o seu lugar. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor guarde essa rádio, seus proprietários, coloque anjos do Senhor poderosos neste lugar, Pai, trazendo, Senhor, a sua presença, a presença de um Deus tão soberano, de um Deus tão grande, mas que se manifesta de forma pessoal e que dá ordem aos seus anjos para nos guardar. É no nome de Jesus que nós oramos pela sua igreja na face da terra, nós oramos pelas famílias na face da terra, por este homem, por esta mulher, por esse jovem ou por essa criança que nos assiste ou que nos ouve. Em nome de Jesus, ajude essa casa, que essa casa seja uma casa de paz.
Eu oro pela prefeita da cidade que tem governado, Senhor, ó Deus, essa cidade. Eu oro pelos vereadores que são responsáveis, Pai, por legislar nessa cidade. Eu oro, ó Deus, pela polícia militar e civil. Eu oro pelos médicos, pelo judiciário dessa cidade. Ó Deus, eu oro ó Deus, por aqueles que estão enfermos lá no hospital. Cuida, levanta essa pessoa agora desse lar, em nome de Jesus. Tu és o Deus que onde chegou, o espírito de morte saiu. Onde o Senhor Jesus chegou, o espírito de enfermidade saiu. Portanto, enfermidade, bata em retirada agora. Espírito de morte, tem uma ordem do céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia dessa pessoa agora. E seja livre essa pessoa da morte, da enfermidade, de todo o mal. E seja livre essa família também de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças te damos, Senhor. Quero aproveitar e fazer aqui minhas considerações finais. Finalizamos aqui, cumprindo aí mais esse propósito. Foi um prazer estar nesta manhã falando a vocês através dessa rádio 87 FM. E que Deus abençoe vocês. E mais uma vez eu digo, vale a pena. Vale a pena ser fiel. Vale a pena permanecer firme. Então, persevere, carregue essa presença nos ombros. Carregue essa presença nos ombros. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Graças te damos, Senhor. Abençoa as nossas vidas, que esse dia seja um dia valoroso, abençoado para você, meu querido ouvinte. Receba a bênção, a paz e a presença do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Fábio. Estaremos aqui novamente. Amém. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço.